Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo. Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano. Cuidar da água é cuidar da vida. Uma campanha das emissoras de rádio EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao 12h10. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na nossa Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. Desde o dia 20 de março, o centro do Recife amanheceu com uma vizinhança nova. Durante aquela madrugada, o edifício Sul América, de propriedade da Empresa Nacional de Hotéis Limitada, na madrugada da segunda 19, foi tomado por cerca de 200 famílias que deram início à primeira ocupação vertical da capital pernambucana desde a do edifício Trianon no ano de 2011. A ação foi liderada por mulheres e, segundo Vitória Genuíno, integrante do MTST, em entrevista exclusiva para a Marco Zero Conteúdo, isso não foi por acaso não. Como estavam no mês das mulheres, a ação sob o comando feminino foi uma forma de fazer lembrar a luta pela igualdade de gênero em várias instâncias. A ocupação recebeu o nome de Marielle Franco, em homenagem à vereadora carioca executada no dia 14 de março. A ação reivindica da prefeitura que o imóvel seja revertido em habitação social. Fechado há mais de 10 anos, o Hotel Nassau acumula um pouco mais de 1,5 milhão em dívidas em imposto predial e territorial urbano, segundo o levantamento feito pelo MTST. No programa de hoje, queremos saber qual o significado das ocupações. Para responder esta e outras perguntas, nosso programa convidou a professora de Serviço Social da UFBE, Soraya de Carvalho. Seja bem-vinda, Soraya. Bom dia, Manina, e também a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Também a Jo e ao Sérgio. Bom dia. E também a Jo, ela que é coordenadora do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Jo Cavalcante, seja bem-vinda aqui à nossa programação, viu? Bom dia, Manina, e agradeço a Fora da Curva por ter nos convidado para participar do programa. E um bom dia aos convidados também, a professora, e bom dia, Sérgio, e os ouvintes. Muito bem, olha só, o jornalista Sérgio Miguel, que faz parte aqui da nossa equipe da Marco Zero Conteúdo, trazendo sempre informações sobre a reflexão da mídia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas, a todos, é sempre um prazer estar aqui. Jo Cavalcante, a gente começa por você, minha querida. Conta pra gente como é participar do MTST e o que representa para as mulheres essa ocupação Marielle Franco. Bom, o MTST, né, é um movimento de moradia nacionalmente, né? A gente atua em 20 estados do Brasil, Recife,
vem há 3 anos nessa luta, né, aqui na questão de moradia urbana, por causa do déficit de habitação que existe no estado, né, de Pernambuco. A gente ocupa terrenos, né, essa é a primeira vez que a gente ocupa prédios, mas o sentido do movimento é a garantia não só de moradia, como outras pautas também, como creche, como a questão da educação, da saúde. A gente faz muita denúncia sobre esses casos também, né? Porque no Brasil, acho que no momento que a gente está passando agora, esse momento mesmo que político que está passando no Brasil, a gente tem reclamado muito sobre o que está acontecendo, mas muito pouco esse é feito, né? Então, a gente ocupando, a gente está demarcando o nosso território, onde a periferia, que é o quadro onde mais se mata hoje no Brasil, né? Não só hoje, como isso é histórico, né? Na questão periferia. E a gente denuncia esses casos também, e as ocupações a gente usa através disso, né? Tanto na questão para a denúncia da moradia, como a denúncia da pauta social em si mesmo. A gente ocupou, como você mesmo falou logo no início, ocupou o centro, porque o centro é o local onde a gente vem trabalhar, onde a gente tem mais acesso, mobilidade, essa situação todinha. E muitas vezes a gente não tem moradia no centro para pessoas de periferia. Então, quando a gente vem ocupar aquele espaço que está lá há mais de 20 anos, sem função social, e trazendo vida para aquele local, a gente mostra que a gente mora fora do local onde a gente podia estar morando ali no centro, e perto do nosso local de trabalho. Assim como, por exemplo, há anos e anos não se constrói uma habitação para morar no centro. Só tem mais empresarial, lojas. E a cada ano que passa, a gente é mais empurrado para o subúrbio. Uhum. E onde, assim, eu mesmo como moradora do Morro da Conceição, é uma dificuldade imensa de sair de casa para vir trabalhar. Eu trabalho no comércio informal, e eu pego o ônibus de 7 horas da manhã e eu só chego ao centro de 9h30, 10 horas. Então a gente leva 2 horas para chegar, 2, 3 horas para chegar no centro, no local de trabalho. E por que não uma moradia no centro? Digna, né? Porque muitas vezes são feitos projetos habitacionais, entre aspas, né? Para as famílias que moram no subúrbio, mas muitas vezes tira o pertencimento daquela pessoa que mora ali. E traz a moradia para bem longe do local dela de pertencimento mesmo, de moradia. Então, porque ocupamos, né? Qual é o sentido da ocupação? É demarcação real de território mesmo, porque a gente já está cansado de ser empurrado para debaixo do tapete, como se a gente fosse o lixo da sociedade, né? A gente, como pessoa de periferia, pobre, que muitas vezes é discriminada, né? Muitas vezes somos levados o nome de bandido, disso, aquilo, outro, por nosso corpo, nossa base social, e a gente ocupa para isso, para mostrar que existe povo, que existe gente, né? Uma coisa que nos chamou muita atenção, né, dentro da matéria, é que, assim, foram 200 famílias e foram comandadas por mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é exercer a liderança dentro de um movimento, né, sendo mulher. Porque de tudo que você relatou aí, nessas dificuldades todas, a gente sabe que a mulher sofre muito essas demandas, né? Um salve para as companheiras que estão lá na luta, né? Que está lá na ocupação Marielle, não só na Marielle, como as da Carolina de Jesus, né? Que são uma ocupação da gente também. E dizer que essas mulheres guerreiras que estão conosco na luta, quando a gente fez as primeiras reuniões, né? E a gente viu o poder da mulher, né? De estar na liderança real de uma ocupação como essa. A gente, desde o começo, quando a gente saiu de lá do ponto para chegar na ocupação, a gente vê que que teve muita garra delas, né? E os homens que estavam lá com a gente serviram só de apoio,
e não tomaram nenhuma decisão. E a gente deixou isso bem claro desde o começo, que a ocupação era de mulher, porque tem uma denúncia também, né, na questão da agressão física, e sabendo que a mulher hoje sofre todo tipo de violência, e a mulher que é o pilar da família mesmo, de estar de frente mesmo das situações, né, e sofre com esse tipo de coisa, né, violência, a questão das mortes que está acontecendo, e a gente queria fazer uma denúncia real e também denunciar a questão dos centros de apoio que não há para a mulher que sofre agressão, né? Então, a ocupação teve todas essas características, né, de trazer as reivindicações, inclusive, dos direitos das mulheres dentro da própria cidade. Eu queria passar agora a fala para a professora Soraya. Como é que você avalia a luta por moradia num país onde a população está sendo retirada dia a dia os seus direitos? Eu acho que essa luta por moradia, ela ganha cada vez mais importância, ainda mais nesse contexto que a gente está tendo, né? Dos efeitos da crise mundial aqui no Brasil a partir de 2014. Eu acho que esse crescimento, né, do MTST nesse período, com grandes manifestações, grandes ocupações, né, em várias cidades no país, tem muito a ver também com esse peso da crise que foi descarregado sobre os trabalhadores, né, a população pobre. A gente viu aí esse desemprego crescer de 7 para 14 milhões. E quando cresce o desemprego, né, queda no rendimento das famílias, aumento do endividamento, e muitos que não conseguem mais, né, garantir o pagamento das suas casas. E junto, né, com essa resistência, a gente viu também aumentar o número de pessoas que dormem nas ruas. Então, eu acho que o fato de estar havendo esses movimentos coletivos, além de uma denúncia, são uma forma de resistência e uma resistência ativa. Porque a ocupação, ela é um método de ação direta. Deixar de esperar, né, uma solução pelo alto, deixar de esperar o trâmite frio, burocrático, que, como a Jo estava falando, vai tratar essa população como invisível, e se colocar, né, se colocar como presente, como em defesa da sua própria vida, né? Porque defender um teto é defender, né, sua vida, sua integridade, e colocar em questão também as políticas que são destinadas, porque é o questionamento da política de transporte, é o questionamento da saúde, da educação, onde é que se tem acesso, né? Muito, né, dessa questão da moradia mesmo, o quanto é difícil para um trabalhador poder ter a sua casa. Né? Na verdade, a gente vê que os programas habitacionais acabam atingindo camadas médias da população. E não, de fato, aquela população que mais realmente necessita. Que mais necessita. Porque são programas que estão baseados no endividamento, né, das famílias. Então, acho que essa ação do MTST, ela traz à luz do dia isso, assim como traz também essa questão do método da ocupação, que é um método histórico, né? Que é utilizado pelo MTST como denúncia, como pressão, né, aos governos, mas que também foi largamente utilizado pelo MST, né, na luta por terra, que foi utilizado, acho que no ano passado teve uma força muito grande, o movimento de ocupações de escolas, de universidades, né, questionando os cortes nas áreas sociais, a política educacional. Então, eu acho que, além de ser uma defesa da moradia, uma defesa de uma vida digna, né, com um salário decente, com empregos, com acesso à saúde, educação, essa defesa em relação às mulheres, porque também esse problema, né, de ter ou não ter uma casa, muitas vezes aprisiona a mulher numa relação que ela não quer ficar, né, submetida a violências. Então, essa necessidade, né, de ter essa possibilidade, mas também chama atenção para esse método, né, a ocupação. Um método que não é um método de espera passiva, né, pela solução dos seus problemas, mas de se colocar em atividade. E a gente sabe que isso muitas vezes é utilizado de forma individual, né? Quantos bairros aqui que a gente sabe que foram fruto, né, de cada um vai colocando ali sua casinha, vai construindo, mas eu acho que a ocupação Marielle, assim como essas outras ocupações, trazem um outro potencial, que é da ocupação como forma coletiva, né? E isso é uma outra potencialidade, né? De você estar ali junto, estar num espaço de discussão coletiva, de formação política também, né? Porque
Toda vez que a gente vê os relatos de quem participa de ocupações, é sempre um momento de muito aprendizado e de crescimento coletivo. Então, eu acho que dinamiza, né, e traz à luz uma série de problemas que, a meu ver, só podem ser respondidos mesmo coletivamente. No dia 21 de fevereiro, trago uma outra informação de 2018, o deputado federal pelo Partido Progressista e membro da bancada ruralista, Jerônimo Gorgen, apresentou um projeto de lei propondo a inclusão do parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei 13.260 do ano de 2016, que tipificou o crime de terrorismo. A referida lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, veio no pacote destinado à realização dos mega-eventos, como a Copa, como os Jogos Olímpicos, tudo isso como forma de dar segurança às pessoas, aos atores e aos mercados internacionais. Todavia, por conta de forte pressão social, ficou estabelecido no parágrafo 2º do seu artigo, também 2º, que movimentos sociais e manifestações políticas não poderiam ser classificados como terroristas. Ou seja, a própria lei, apesar dos pesares, né, previu que a garantia para que não fosse utilizada para violar a liberdade de manifestação do povo. Bom, o pouco de respeito da classe política para com a Constituição se desfez por completo a partir de 2016. É nesse contexto que o deputado Jerônimo Gorgen propôs a inclusão de um novo parágrafo para retirar a salvaguarda mencionada e também para criminalizar o abuso do direito de articulação de movimentos sociais, como os que envolvem a ocupação de imóveis urbanos ou rurais, alegando que tais práticas geram terror social. Tá? Para ser votada, né? Existe todo esse contexto. Jô, como é que fica, né, essa situação? A gente sabe que os movimentos sociais, a exemplo do MST e do MTST, sofrem com essa questão da criminalização, né? Então, como é que vocês avaliam esse projeto de lei que propõe enquadrar as ocupações como sendo atos terroristas? A gente, como movimento, a gente vê como um abuso à Constituição, né? Que como a Constituição mesmo fala que a gente tem direito à manifestação. Então, quando um deputado vem nesse pé de colocar uma lei para criminalizar o movimento, que a gente vem discutindo isso desde de 2013, quando a gente estava sendo discriminado como ambulante, né? Que eu também faço parte do Sintras, que é o Sindicato dos Trabalhadores Informal do Recife. Quando eles começaram a fazer essa movimentação, a gente assinou um documento que levou até para a Assembleia Legislativa, né? Que teve uma audiência pública lá, justamente nessa discussão. Participou o CPDH, entre outros movimentos que faz luta pelo direito à cidade. Então, a gente avalia que essa discussão desse projeto de lei passar vai ser ruim para o movimento, sim, porque é anticonstitucional, né? Primeiro. E então vai ter resistência da parte do movimento, né? Porque a gente não é terrorista. Terrorista é mais eles que estão lá com a caneta na mão, querendo botar de igual abaixo qualquer lei, sem discussão com o povo, né? Porque agora a gente está em época de eleição, e agora vai ter muitos deles querendo fazer as propagandas, dizer que prometendo céus e terra. E quando chega lá, eles vão estar assinando um papel para criminalizar nós, que é o pessoal que vota neles, né? Muitas vezes. Então, a gente está discutindo, entendeu? E vai ter resistência sobre essa lei. Soraya, a gente sabe que você, enquanto professora, tem todo esse trato, né, da formação dos profissionais, né? E aí, como é que dentro desse contexto, tá levando, né, a luta das populações, tá estudando, inclusive, como você faz, né, os movimentos sociais e, notadamente, a questão das ocupações. Como é que você se coloca diante dessa possibilidade de se ter os movimentos sociais como movimentos terroristas? Eu acho que
junto, né, com a defesa dos direitos, tem a defesa do direito de se manifestar. Porque sem esse direito de se manifestar, a gente sabe que muitas vezes as leis são puro papel, né? Assim, que não estão colocados em prática. E até mesmo para que isso seja conquistado foi necessário muita luta, né? Então, do ponto de vista da formação, o que a gente está sempre chamando a atenção é para isso, né? Esse vínculo entre as lutas coletivas, entre essas ações coletivas e o que nós temos, né? De conquistas e a necessidade de preservar isso. E quando vem uma proposta como essa, ela vem junto com uma série de elementos de criminalização que já existem. Então, por mais que tenha lá a salvaguarda na lei antiterrorismo, mesmo antes da lei antiterrorismo promulgada pela Dilma, quantos militantes, né, do MTST, do MST, de outros movimentos por moradia já foram acusados, presos por formação de quadrilha? Isso a gente está falando só do ponto de vista legal. Porque se for falar de terrorismo mesmo, a gente vê como tem toda uma ação, né, desses setores das classes dominantes, oligárquicas, dos setores patronais, que aí sim eles plantam o terror aí, em comunidades indígenas, nas ações de desocupação, que se viola todo tipo de lei, né? Eu lembro na época do Pinheirinho que houve inclusive várias denúncias de violência sexual, né, de policiais que abusam das mulheres e homens, né, assim, para humilhar mesmo. Então, diante, né, desse aprofundamento da crise, do desemprego, de tudo isso, em vez deles resolverem os problemas que fazem com que a população saia à luta, eles tentam calar essa população e tentam calar por meio do medo. Então a gente viu na época das ocupações aqui de escola, teve a escola Nilo Pereira em 16 de dezembro que foi cercada por carros do exército, né, que eram estudantes de uma escola de ensino fundamental, não era nem ensino médio. Crianças que estavam ocupando em defesa do direito à educação e recebem esse trato. A gente viu na própria universidade aqui, na UFPE, os estudantes que ocuparam os centros de estudo foram punidos. Tem 4 estudantes, né, a Rosa, o Luan, o João, a Thaís, que estão suspensos nesse semestre porque participaram da ocupação. Então, tem uma série de medidas para tentar impedir que as pessoas recorram a esses métodos. E com o movimento de moradia, a gente sabe, né, principalmente quando está invisibilizado, que isso acontece com a maior brutalidade, com o maior terrorismo mesmo por parte do Estado, da polícia. Então, eu acho que junto com essa luta, a gente tem que ter uma unidade total na defesa, né, dos métodos de luta, das greves, das ocupações, porque é o nosso direito de autodefesa mesmo, de não aceitar essa situação. Sérgio. Um projeto de lei como esse só é possível porque durante muito tempo foi feita uma construção e a mídia, esse ponto que eu quero tocar agora, tem um papel muito importante, a mídia tradicional, na construção dessa imagem de como é feita a cobertura dos movimentos sociais quando é feita. É clássico, é uma coisa clássica na cobertura tradicional que qualquer protesto a abordagem é feita através do transtorno no trânsito. É a imagem daquela coisa pegando fogo e das pessoas ali. Nunca se discute o que é que aquelas pessoas estão reivindicando. O que é que leva... parece até que é prazeroso ou uma coisa agradável você sair de sua casa, muitas vezes com suas crianças pequenas, de madrugada, tá ali exposto, correndo o risco de levar bala de borracha ou bala de verdade mesmo, porque quando é aqui no centro, ainda tem uma coisa de bala de borracha, quando é aqui na capital. Quando é no interior, e aí a mídia não está lá para cobrir, quando é na região daqueles grandes latifúndios, ali é bala de verdade mesmo, e as pessoas estão morrendo e a mídia lá não tá para cobrir. Então a mídia não mostra a violência e a repressão que é feita do outro lado, não mostra por que aquelas pessoas estão ali, sabe? Se você for parar para ver, qual é a imagem de uma ocupação para o consciente coletivo, para a imagem das pessoas? É uma fachada de prédio com as bandeiras vermelhas penduradas. É só aquilo. Então as pessoas, no geral, que só se informam pela mídia tradicional, não criam empatia, não criam nenhum laço afetivo com aquilo que está acontecendo. Por isso que a Marco Zero, a gente tem buscado, na cobertura dessas questões sociais, mostrar uma outra imagem, sabe? A gente acompanhou, no caso da ocupação Marielle Franco, a gente foi lá junto no processo de ocupação. E depois a gente voltou, mostrou como foi um domingo lá. A gente foi na ocupação Nova Recife, Nova Caçota, lá na Avenida Recife, ali no terreno que é do Walmart.
E a gente mostrou as pessoas, então que tem rosto, são crianças, e a gente mostrou um pouco de como se organiza. Existe uma organização, as pessoas dividem as coisas, as pessoas debatem. Eu acho que é um exemplo até para muitas famílias mesmo de classe média adotarem ali na sua vida, sabe? Então, a partir do momento que esse lado humano, esse lado fraterno que existe, e é o lado da necessidade mesmo de se de luta por direito, né? É omitida, abre espaço para um projeto de lei desse que quer criminalizar, ou como você vê nesses comentários das redes sociais, até nas matérias que a gente faz, é um bando de vagabundo, é um bando de desocupado, que estão ali, sabe? Como se aquilo ali fosse... Querem ganhar tudo sem fazer esforço, só botar um pneu na rua, tocar fogo e pronto. Esforço quem está fazendo é o dono daquele prédio que vive de renda, que herdou, sem nunca trabalhar, sem pagar seus impostos. Esse aí é um cidadão de bem. Quem está ali sustentando seus filhos, brigando para se alimentar, para comer, para ter onde dormir, é um vagabundo. Agora, viver de renda, de uma aplicação que o seu tataravô, ninguém sabe como construir uma riqueza, e você vai vivendo de rendimentos e não paga imposto, não paga nada, esses são cidadãos de bem. Tem alguma coisa errada aí, né? Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária AM 820 kHz e pela internet. É só acessar o facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. O Fora da Curva, gente, vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h da noite de hoje, viu? Bom, uma ação de reintegração de posse na Justiça, de autoria da Empresa Nacional de Hotéis, e ações intimidatórias da Polícia Militar tem deixado as mulheres da ocupação Marielle Franco e suas famílias em estado de alerta. Devedora de milhões de reais em IPTU e abandonando edifícios no centro do Recife, a Empresa Nacional de Hotéis entrou com um processo na última semana na seção B da 27ª Vara Civil da capital, reivindicando a propriedade do edifício Independência, que se encontra na posse das 200 famílias do MTST. Ainda não há sentença em relação ao caso, sendo qualquer tentativa de despejo ilegal. Em paralelo a isso, a PM tem intensificado sua presença na área, fotografando o edifício e gerando um clima de tensão na proximidade. Jô, como é que tem reagido as pessoas da ocupação Marielle Franco? Qual a expectativa de vocês? Como é que está sendo essa situação? Então, como você mesmo falou, né, a intensificação da polícia é grande lá naquela área. A gente identificou algumas pessoas estranhas lá, tipo PM disfarçado, né? E as ocupantes estão receosas, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas assim, sobre essa questão da reintegração, os advogados estão a par do que está acontecendo e eles estão se movimentando, né? Então a gente está só na expectativa mesmo dos trâmites que vai acontecer daqui para frente, e estamos continuando a vida, né? Vida que segue, e a gente está ocupada, a gente vai sair de lá não. Sérgio, você queria contribuir? A Marco Zero, a gente fez uma matéria semana passada que a gente tentou, que eu tenho falado antes, que a gente tenta dar rostos, voz e assim, protagonismo às pessoas que estão ali. Mas a gente também, nesse processo, a gente tem procurado dar contexto ao que está acontecendo. E o contexto dessa ocupação, e eu acho que essa ocupação Marielle Franco vai ser um marco quando no futuro a gente for discutir a questão urbana aqui no Recife, porque ela jogou luz numa questão muito importante, que é como o centro da cidade é tratado do ponto de vista de políticas públicas. A gente fez um levantamento, e isso é um processo que a gente ainda está construindo, essa reportagem, que se chama Dívida de 346 milhões de IPTU expõe o abandono e a cobiça do centro do Recife.
a gente quer trazer alguns elementos para esse debate. Porque, primeiro, eu acho que é uma questão importante da ocupação, que é a partir daí que a gente foi para essa questão do IPTU, é que o prédio deve mais de 1,5 milhão de IPTU. 1,5 milhão de IPTU. Ou seja, há muito tempo que os donos deixaram de pagar. Ou seja, o prédio está fechado. As imagens que foram nas redes sociais, até da própria Marco Zero, pode encontrar aí, do MTST, como estava antes e como estava depois. O prédio estava em total estado de abandono. Pombo morto, lixo. As imagens estão lá, assim, é só olhar que você vê como está agora. Assim, em poucos dias depois do processo. A gente da Marco Zero acompanhou, a gente entrou lá, a gente fez fotos também. E está abandonado. Mas esse não é um caso isolado. A gente fez um levantamento. Qualquer pessoa pode chegar lá nos sites da prefeitura e ver a situação de dívida do imóvel. Entra lá, você precisa ter o número serial, você precisa ter uma série de coisas e você vai. Só que são trabalhos que você fazer de todos é muito grande. Então a gente lançou mão de recursos computacionais, a gente usou um programa de computação, assim, tentava apoio isso daí de pessoas da sociedade civil, gente, ativistas dessa área de internet e tal. A gente fez um programa chamado Python, numa linguagem chamada Python, e a gente vai lá, mecanicamente, assim, computacionalmente, a gente entra num site, pega aquele número serial, entra no outro, a gente vai em 4 sites, e a gente conseguiu montar um banco de dados com todas as dívidas de IPTU. São 3.700 e tantos imóveis com dívida no centro da cidade, da RPA1. Então a gente pegou tudo isso, e esse total soma 346 milhões. Para você ter uma ideia, a prefeitura espera arrecadar na faixa de 380, eu acho que nessa faixa 360 e poucos milhões de IPTU. E tem uma dívida de 356 milhões, isso estou falando só no centro, da RPA1. Então a gente vê que existem inúmeros imóveis como esses, que estão, alguns que o valor da dívida é maior do que o próprio valor do imóvel, e esses imóveis estão fechados, esperando. Cada um tem suas histórias, seus motivos. Então precisa tem alguma coisa errada. Quando você tem um déficit habitacional e você não se sabe ao certo esse número, a ONG Habitat está fazendo uma pesquisa, eles estão concluindo agora, eu acho que essa semana deve sair algumas coisas, mas a gente já tem alguns números preliminares, que eles têm um número de prédios desocupados. Eles fizeram um corte lá de prédios acima de 5 pavimentos. Então você tem prédios, quantidade muito grande de prédios ocupados ou subocupados, assim, às vezes é só o térreo com alguma loja, está tudo desocupado. E muitos desses prédios estão devendo IPTU, e existem mecanismos legais, a matéria que a gente fez, que depois quem quiser lá, marcozero.org, e olhar esse material que ainda não viu, a gente tem detalhe, tem um mapa onde estão todos esses imóveis acima de 500 mil de dívida, a gente tem um corte, onde tem essa dívida, onde estão concentradas essas dívidas, quais são os principais devedores. E a gente também mostrou, tem um quadro lá com o que já existe de instrumentos legais disponíveis que pode ser usado para que esses imóveis passem a ter uma função social. Então, eu acho que um significado importantíssimo dessa ocupação, porque tem um monte de ocupação acontecendo, sabe? Se a gente está atento, é porque isso fica invisibilizado. Mas essa ali no centro, no coração da cidade, na pracinha do Diário, ali onde as pessoas passam e veem, eu acho que isso chamou a atenção para um problema. Trouxe a luz, né? E acho que isso vai ter um significado muito grande daqui para frente, sabe? Bom, Sérgio Miguel praticamente já respondeu a nossa pergunta, mas eu quero saber de vocês. Soraya, qual o significado das ocupações? Acho que as ocupações, de uma maneira geral mesmo, acho que a gente tem que entender elas como um método histórico de resistência, de luta, né, que já foram utilizados aí por vários sujeitos, né, e que hoje está aí presente, né, na ocupação Marielle. É esse método de ação direta, que pode ter várias finalidades, né? Ele pode ter uma finalidade de pressão, pode ter para garantir, por exemplo, uma política habitacional, então uma política de proteção às mulheres, pode ter um objetivo de denúncia. Semana passada mesmo a gente teve uma ocupação do MST lá em Minas, denunciando a privatização da água. Às vezes um problema que as pessoas não estão discutindo, aí tem lá uma ocupação numa fábrica da Nestlé que está mostrando que isso está acontecendo. E também tem ocupações que vão inclusive além, começam a questionar quem manda, quem decide, né? A gente viu um pouco disso nas ocupações de escola, que mudaram os currículos, né? Ali na prática. Tem toda uma história de ocupações de fábrica também, em vários momentos aí da nossa história, inclusive contemporaneamente aqui no Brasil, em que, por exemplo, diante do desemprego,
né, demissões, fechamentos, os trabalhadores vão lá, ocupam e fazem aquilo voltar a funcionar, né? Então começa a questionar, né, quem organiza. A gente está aí há 100 anos de uma, não sei se foi a primeira, mas uma grande ocupação que teve aqui na América Latina de universidade, que foi o movimento da Reforma Universitária de Córdoba, que questionava, né, que a universidade tem que estar vinculada aos problemas do povo, né, assim como na década de 60, lá em 68, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, com os estudantes questionando por que tem pesquisa aqui para ajudar a bombardear o Vietnã, né, assim como o maio de 68, lá na França, que agora completa 50 anos, foi uma ocupação de universidades e ocupação de fábricas. Então, tem, sim, muitas vezes essa ocupação, inclusive quando ela se coloca como uma ocupação que volta a colocar aquilo em funcionamento, né? Seja um prédio, seja uma fábrica, seja uma escola, mas faz isso funcionar de outra maneira, coloca também em questão quem decide as coisas na sociedade. Então questiona esse funcionamento democrático mesmo, né? Denuncia os autoritarismos. Então acho que as ocupações, elas são um momento muito vivo de criatividade mesmo, né? Desses setores que recorrem a esse meio e que dinamiza mesmo a sociedade, né? Um método da luta de classes mesmo, que coloca em questão a legalidade, né? O que é considerado legal ou ilegal, né? Porque a gente vê que esses prédios aí que estão devendo impostos e tal, eles estão cometendo uma série de irregularidades, mas não vai a polícia bater na porta de ninguém para cobrar esse pagamento. Agora, quando aquele prédio abandonado é ocupado, aí sim tem uma ação jurídica, política, também questiona a própria propriedade privada, porque a gente sabe que a Constituição tem uma série de direitos, mas no fim das contas eles estão subordinados à propriedade privada. Entre o direito à vida e a propriedade privada, o Estado vai garantir a propriedade privada, o direito à moradia, o direito ao trabalho. Então quando, né, esses trabalhadores se colocam ali em movimento, essas mulheres, eles estão questionando isso também. Então acho que é um elemento importantíssimo e pra gente, né, seja da universidade, militantes, os ouvintes mesmo, eu acho que fica a necessidade de cercar essa ocupação concreta, né, de solidariedade, de apoio material e político mesmo, porque a decisão jurídica, ela não é neutra, né? A decisão jurídica também está subordinada a essa quebra da invisibilidade que o Marco Zero está fazendo e uma ação que todo mundo pode contribuir de alguma maneira. Bom, Jo, o que a sociedade, já que está falando, né, sobre direitos, pode estar contribuindo com a ocupação, Marielle Franco? O que vocês estão precisando lá? Nós estamos passando um momento de doação, né? A gente está precisando de muitas doações, né? Solidariedade do povo mesmo. E a gente está precisando de doações de fralda para as crianças, né? Que tem crianças novinhas. Higiene pessoal, papel higiênico, essas coisas todinha. Roupas, né? Porque a gente também tem companheiros lá que já viveram, né? Em situações de rua, né? E a gente também abraçou esse pessoal que estava lá, assim, que vive ali mesmo na praça. Muitos deles, como é muito tempo sem casa, sem moradia, eles mesmos já... a gente já escutou relatos de alguns companheiros que diz que faz mais de 10 anos que não sabe o que é viver num teto. E a partir do momento que está ali dentro, toma banho, come, né? E recupera a sua dignidade, não isso, ser humano. E é isso, a gente está precisando de doação, né? Para manter viva a chama Marielle Franco das mulheres, né? A gente agradece a Soraya de Carvalho e a você, Jo Cavalcante, pela contribuição, e a gente passa agora a fala para a nossa querida Ana Sofia, que vai dar alguns recadinhos também. Sofia. Está funcionando a sala de acolhimento, um espaço para qualquer pessoa que precisa ser escutada, com garantia de sigilo e livre de julgamento. Ocorre no 2º andar do Cefis, antiga escolaridade, que é uma iniciativa do Programa de Promoção da Resiliência e Prevenção ao Suicídio, PRPS. Tem uma segunda nota também. Certo. Que é a respeito da Praça Marcílio Dias, localizada nas imediações da Capela Santana, na beira-mar de Rio Doce, em Olinda, que recebe todos os dias o cuidado do aposentado Natanael Marinho, também conhecido pelos moradores do bairro como jardineiro encantado da Praça Marcílio Dias. Seu Natanael cuida da praça há mais de 23 anos, tirando do seu próprio bolso o dinheiro para comprar os materiais necessários para a manutenção do local. No começo dos anos 2000,
após muitos apelos, ele conseguiu que a prefeitura reformasse a praça. Contudo, depois disso, não houve mais nenhum incentivo por parte da prefeitura. E, a essa altura, ele, desde 2008, pede atenção da prefeitura de Olinda para o espaço, tendo enviado diversas cartas para que, pelo menos, a prefeitura ofereça um mínimo de assistência financeira para ele conseguir continuar comprando os materiais para a manutenção da praça. Pois é, a gente manda um abraço para o senhor Natanael, ele que é lá de Rio Doce, esteve visitando o programa Fora da Curva ontem, ouve, muito obrigada pelo carinho. Pois é, nosso programa de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a você, ouvinte, que vai acompanhar, né, a programação aqui da Rádio Universitária e que nos acompanhou durante esses últimos 40 minutos. O programa de hoje teve a produção de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, na coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. E nas redes sociais, Ana Sofia e Victor Aguiar. Amanhã, 4 de abril, você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Ser Diferente é Crime? Programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.